Fala varejista, esse é mais um Pricefy Talks. Para quem não conhece o projeto, o Pricefy Talks ele é um conjunto de conteúdo sobre experiência na loja que tem como objetivo gerar informação relevante para o mercado varejista e contribuir com a evolução do mercado nacional. A gente está no segundo projeto, o primeiro foi dividido em 3 episódios, que fala sobre o que realmente tem o poder de encantar a loja. Se você não viu ainda, dá uma olhada no link da descrição que vale bastante a pena. Nesse segundo projeto, a gente vai falar sobre comunicação visual e experiência na loja. Então, a gente vai debater como a comunicação visual ajuda na experiência positiva e negativa do shopper, que é o consumidor final que está ali comprando dentro da loja. Né? Eu sou o Thiago Figueiredo, sou designer de produto aqui na Pricefy, vou ser o apresentador hoje e trouxe 2 convidados aqui para me ajudar a debater esse conteúdo hoje. O primeiro convidado é um grande especialista em vendas e cartazeamento de lojas. Ele criou o primeiro curso online de cartazista do Brasil e hoje tem mais de 8 mil alunos. Viaja pelo Brasil fazendo treinamento presencial e consultoria, além de criar conteúdos para suas redes sociais. Tendo já ajudado milhares de donos de supermercados a aumentarem suas vendas através do cartazeamento estratégico, ele tem uma visão diferenciada do que é ser um cartazista e veio compartilhar aqui com a gente. Seja muito bem-vindo ao Pricefy Talks, Jefferson Costa. Obrigado, muito prazer. Prazer é todo meu estar aqui com vocês. Vamos embora, estou ansioso para a gente conversar sobre isso, né? Vamos falar hoje sobre a comunicação visual e como que isso aí vai influenciar na compra do cliente na loja. Estou ansioso. Com certeza. A nossa segunda convidada de hoje, ela é gerente de produto aqui na Pricefy e é responsável por cuidar dos aplicativos que compõem as soluções de gerenciamento de comunicação omni-mídia na loja. Ela também atuou como analista de sucesso do cliente aqui, é formada em análise e desenvolvimento de sistemas pela FATEC e atualmente está na sua segunda graduação cursando psicologia. Seja muito bem-vinda para a Pricefy Talks, Isabelle Soares. É um prazer estar aqui com vocês, Thiago, Jefferson, para a gente falar assim, de um assunto tão importante, né, quanto a comunicação visual e experiência dentro da loja. Eu acho que não só falar apenas desse conteúdo como profissionais, mas também como shoppers, né? Nós também podemos nos colocar nesse lugar. Então é um prazer. Certeza. Então, gente, o que é essa experiência na loja para vocês, para cada um? Bom, para mim, assim, particularmente, quando a gente pensa um pouco falando sobre experiência na loja, eu imagino que seja um agrupamento de experiências que aquele profissional, aquela pessoa entra ali na loja, naquele cenário ali, não importa o ramo. Então, são todas aquelas sensações que ela recebe. Então, podem ser estímulos emocionais, sentimentais, intelectuais. Então, tudo aquilo que ela consegue sentir, que ela consegue absorver, isso se transforma numa experiência, né? E eu acho que isso também é importante porque a gente não está falando só do que ela recebe, mas também de como é que ela reage a isso. Então, por exemplo, a gente pode também falar sobre a questão de um profissional, como é que você é tratado nesse ambiente, né, nesse local, como essa pessoa ela se sente naquele espaço, né, se ele é amplo, se ele não é. E, claro, acho que quando a gente fala de experiência também, a gente pode entender que não só positiva, mas também não só negativa, né? Temos os 2 lados. Aqui a gente está falando também das 2 possibilidades. Mas eu acho que é realmente isso, é o recebimento dessa informação e como a pessoa consegue lidar com essa informação. Então, isso demonstra e comenta o processo de experiência. Legal. Bacana. Para mim, eu fico muito feliz, cara. Eu, como trabalho hoje assim, na comunicação visual, na internet, eu acabo visitando muitas lojas. Eu vejo um supermercado diferente, eu quero entrar. E dentro deles, eu sempre vejo essa questão da experiência. E tudo conta dentro da comunicação visual. É a parte de iluminação da loja, é a parte de atendimento, às vezes os cartazes de oferta, a precificação. Tudo isso conta. Até mesmo o aroma da loja conta para uma experiência bacana. Eu lembro que uma vez eu fui no shopping e tinha um corredor do shopping que tinha um aroma assim, diferente. E sempre que eu passo naquele corredor, eu lembrava de um supermercado que eu trabalhei, que o pessoal da limpeza usava aquele mesmo cheiro e falava, poxa, que legal. É uma experiência assim, também diferente. Né? A precificação, os cartazes, degustação, é uma série de coisas, cara. Uma série de coisas. E tudo que a gente faz ali da comunicação visual, para agregar para o consumidor final, para o cliente, cara, sensacional. Eu gosto bastante de quando eu vou na loja que tem, por exemplo, degustações, às vezes cartazes assim, de oportunidades, às vezes um som, uma locução. É uma série de fatores que realmente faz ali a experiência. A comunicação visual, de modo geral, cara, é um fator muito importante aí, fortíssimo, para elevar a experiência do cliente na loja. Não, é legal. Eu achei bem legal que você comentou sobre essa questão até do cheiro, né? Tudo isso se torna branding, né? Para a loja, se torna marcante para o shopper ali dentro, né? Porque ele pode sentir um cheiro específico e falar, nossa, esse cheiro aqui me lembra tal loja, né? Mas essa comunicação visual, o que compõe ela como um todo dentro da loja? Ela é composta por
cartazes, por banners, por faixas? Como que funciona? Bom, acho que falando da comunicação da loja, claro, acho que inicialmente a gente sempre pensa, né, que cartaz, etiqueta, um banner também, mas eu acho que está muito ligado também à forma com que você expressa essa informação, né? A gente está falando de, claro, ter um cartaz, ter uma etiqueta, ter, por exemplo, um espaço onde a gente faz um desenho, onde a gente coloca uma placa. Mas eu acho que é isso que caracteriza essa comunicação na loja. É tudo que você pode passar para o teu consumidor, né, para o shopper no final ali que vai realizar a compra e que ele entende, né, que ele está recebendo essa informação e aquele estabelecimento consegue passar aquilo que ele realmente quer passar, né? Qual que é o nível de conhecimento que aquele estabelecimento quer passar para aquele shopper? E isso acho que influencia muito a questão do público, né? Então, a gente está falando de um estabelecimento que precisa conhecer o seu público para entender, de fato, o que ele quer compreender no dia a dia, o que ele quer receber e se isso tem um valor para ele, né? Porque isso faz com que ele volte naquele lugar porque ele entendeu que faz sentido. Acredito que acho que o Jefferson deve ter uma visão ali sobre Sim, isso também. tenho sim. Os cartazes, por exemplo, assim, de oferta, a comunicação, de um modo geral, ela vai criar aí no cliente uma percepção, né? Vai fazer o cliente perceber. O cliente ele tem aquele negócio ali da memória fotográfica, né? E vamos dizer assim, os cartazes, a oferta assim na frente da loja, tudo isso ele cria uma percepção. É até aquele ditado que a gente fala que a primeira impressão é a que fica. Sim. E eu vi que você comentou, por exemplo, sobre a parte negativa também. Do mesmo jeito que uma loja bem cartazeada vende bem, uma loja mal cartazeada, ou seja, com excesso, até com a poluição visual, acaba passando de forma negativa também a mesma coisa para o cliente. A mesma ferramenta, a mesma forma de se comunicar, ela acaba tendo essas duas vertentes aí, tanto boa quanto ruim. E falando um pouco assim dos cartazes de oferta dentro da loja, eles vão criar essa sensação de preço baixo. Porque eu vejo muito isso. Se você parar assim para pensar, de um mercado para o outro, às vezes não tem tanta mudança no valor para o cliente final. Tem cliente, pode perceber, quando o cliente fala assim, eu vou naquele mercado ali porque aquele mercado é um mercado mais barato. É um mercado que ela escolheu, mas não foi simplesmente ali à toa. A comunicação visual, ela influenciou esse cliente a escolher aquela loja por conta da percepção de preço. Todo cliente quer isso, ele quer se sentir que está na vantagem, ele quer sentir que tem uma loja promocional, é aquele mercado ali de bairro, um mercado mais para o centro, mas é isso que ele escolhe. E os cartazes dentro da loja, dentro da parte de fora da loja, vai elevar essa percepção de preço baixo, fazendo o cliente ter aquela consciência e automaticamente ele vai escolhendo aquela loja ali como a ideal para ele comprar. E vários outros fatores depois dentro da loja também, de comunicação visual, como a iluminação também influencia. Tem lojas que eu já fui que é uma loja que acaba sendo desagradável. E são pontos da comunicação visual que a maioria dos varejistas não presta atenção. Uma simples iluminação do supermercado influencia na venda e ninguém para pensar nisso. Você gosta de chegar numa loja, que a loja é escura, que a loja é mal iluminada, a loja é cheia de teia de aranha, porque a estética conta. A estética conta muito. Uma loja feia, uma loja mal pintada, uma loja mal iluminada, às vezes coloca o som, mas o som é alto demais, tudo isso conta. Tudo isso conta. Isso é muito legal. Até parando para pensar nesse sentido, aqui na equipe de produto a gente realmente faz algumas visitas, né, para alguns clientes, a gente sai, às vezes com rumo, às vezes até sem rumo, né? A gente fala, a gente vai em tal cliente hoje, a gente vai lá para conhecer, entender um pouquinho do dia a dia deles, né? A gente passa um curto espaço de tempo ali com eles, mas a gente consegue captar alguns gaps que eles têm ou até algumas coisas para a gente ir aprendendo, né? E poder utilizar isso para o nosso dia a dia. E a gente percebe que, de fato, não é só cartazear a loja, né? Sair colocando um monte de cartaz um atrás do outro, um monte de etiqueta. Isso não resolve, né? O fato é que você precisa entender o teu público e entender essas informações de venda para que você saiba exatamente onde colocar essa comunicação, né? Seja uma precificação, seja uma oferta, né? Seja em um preço regular, por exemplo. Mas você conhecer a tua loja, né? O espaço onde você está ali precificando, né? E você também entender que o teu público pode reagir melhor de uma forma do que de outra. Sim, e até essa questão que você falou de entrar na loja, na minha visão, o que acontece? O cartaz, às vezes, não precisa nem ser perceptível, exatamente. Ele tem que estar lá quando você precisar dele. Então, putz, eu entrei na loja, nossa, que loja linda. Eu vou até citar a Leroy. Você entra lá, a minha memória fotográfica, que eu não lembro de nada de cartaz. Eu lembro de como tá as coisas, da iluminação feita, de tudo montado bonitinho, só que o cartaz sempre está lá quando eu vou precisar só dele. Né? Então, ele até orna, né, as duas coisas. Então, a comunicação, ela tá tão bem integrada ali dentro que você nem percebe que ela está ali.
É bem legal e também que se comunica com a marca, igual a gente falou, né? Ele é a chave, né? Você Isso. vai passeando assim pela loja, você é guiado naquele espaço e no final você ainda descobre o preço daquele produto que você queria. Exatamente. Esses dias eu estava fazendo uma mentoria com um aluno e foi interessante isso que a Isabelle comentou, que é você conhecer o seu público. Tem que ser feita uma análise. Quando eu vou atender um cliente, por exemplo, eu paro para olhar tudo, ao em volta da loja dele. Falo, para onde é, qual é o fluxo aqui dos carros que estão passando na frente da sua loja? Para onde é que eles estão indo? Qual a direção? Você está perto de um cruzamento? De onde é que está vindo o carro? De onde é que vai o carro? O carro que para na frente da sua loja, você já viu se a altura do cartaz, se o carro que está estacionado não vai tampar? Por exemplo, esse cliente que eu atendi, ele colocou os cartazes em uma direção da loja, só que o fluxo de carro estava vindo da outra. Então, era um espaço desnecessário. Ele estava gastando com material em um lugar. Né? Mas a pessoa realmente tem que fazer essa análise. Quando a gente fala de comunicação visual, você tem que olhar tudo. Tudo mesmo. E nos mínimos detalhes possíveis. De uma cor de loja, de um modelo de fachada, a direção do fluxo de clientes na loja, de carros, o movimento, tudo isso conta. E realmente impacta na experiência, né? Porque se você está tendo que olhar como que é o fluxo de pessoas entrando no mercado ou na loja, é porque você está vendo qual que é a experiência, você está se colocando na experiência Sim. daquela pessoa que está entrando e vendo, ó, a primeira coisa que ela vai ver vai ser esse digital signage ou esse cartaz A3 e depois ela vai ver outra coisa ou o que mais compra. Será que o que mais compra tem que estar na frente, tem que estar lá no fundo? Então, é bem legal pensar dessa forma, né? Pelo menos a gente como designer de produto tem sempre que pensar nisso. Então, o cara ele vai utilizar a plataforma Pricefy. Quando que ele começa? Qual que é o primeiro passo dele? O que ele pensa primeiro? É em etiqueta, é em cartaz, é em comunicado? O que exatamente ele está pensando? Então, é bem legal essa visão, porque realmente os dois se juntam, né? A experiência e a comunicação. Sim. Hoje em dia, a gente fala aqui dentro da Pricefy muito sobre esse cartaz 4.0, né? Que é um cartaz que fala além do preço, né? Ele explica sobre a história do produto, fala um pouquinho sobre como utilizar o produto, esse tipo de coisa. Você sente que isso, nos seus clientes que você vai, acontece esse tipo de coisa de querer falar um pouco mais sobre o produto ou como fazer isso dentro do cartaz, esse tipo de coisa? Sim, sim. E, inclusive, é uma coisa que eu ensino muito para eles. Por exemplo, né, tem a maioria das pessoas, eles fazem o quê? A comunicação muito básica. É o cartaz, o nome de um produto. E acabou. É isso. Eu pego o cartaz e coloco o preço. Mas que na prática a maioria realmente seja assim, por que eu gosto de passar para os meus alunos? O que tem dentro ali dos treinamentos que eu faço? Sempre uma visão diferente mesmo. De pegar o cartaz que seria básico e transformar ele, colocar mais informações, por exemplo. Eu já fiz cartaz em hortifruti, onde eu escrevo ali no cartaz os benefícios daquele alface, daquele tomate, daquela cebola. Tudo isso influencia a venda. Por exemplo, é uma tendência hoje no supermercado colocar um setor de produtos naturais dentro da loja, que são os produtos a granel. Você pode ver que vários supermercados estão colocando isso. Só que tem produtos ali, por exemplo, que são caros. Né? São caros. Tem até uma coisa engraçada que eu vou falar, que é, por exemplo, tem um produto dentro dos naturais que ele se chama fumaça em pó. Já ouviu falar desse produto? Fumaça em pó, vem de supermercado, que tem produtos naturais. Essa fumaça em pó, se você fazer um cartaz fumaça em pó e colocar o preço, vão rir de você. Vão falar, pô, tá maluco? Né? Só que fumaça em pó é um produto que serve para defumar. Você quer uma carne, você quer um frango, você quer deixar ele com sabor defumado, você usa essa fumaça em pó. É um produto que serve para defumar. Só que como que eu vendo esse produto? Não adianta eu escrever fumaça em pó. Eu tenho que colocar o benefício. Para que serve? É um produto que serve para defumar. É um produto que tem esse benefício aqui, esse benefício lá. Então, quando a gente fala desse cartaz 4.0, de colocar informações adicionais, é isso. Porque tem produtos dentro do supermercado, principalmente supermercado de público A, que você só vende se você educar. Tem coisas que você tem que educar o cliente. Ele não tem conhecimento, não sabe para que serve, mas está lá, é importante, você quer vender. Só que nem tudo é na oferta direta. Está aqui o preço, compra. Tem coisas que realmente você tem que conduzir o cliente, criar um nível de consciência nele para ele poder comprar. Então, eu acho super válido isso aí, acho muito bacana e tem várias outras formas também de fazer isso nos cartazes também. Legal isso, né? Porque a gente também está falando de uma questão que é a seguinte, não importa, acho que o ramo, né? A gente está falando do varejo e aí, por exemplo, a gente tem já o consentimento, que é um padrão. Então, na loja, a gente tem cartaz e invariavelmente vai ter etiqueta. Mas eu acho que o que passa disso é o que faz você ter esse sucesso na hora de você apresentar, né, para esse estabelecimento como é que você quer comunicar.
Então, vai muito além de você só colocar um cartaz ali, né? Você fala, mas como eu vou fazer isso, né? Igual você comentou. Uhum. Então, onde é que eu vou colocar? De que forma que o shopper ou o meu consumidor vai entender que ele pode ou não comprar, né? Então, acho que vai muito além. É como o estabelecimento quer apresentar isso para o shopper e entender que ele entendeu, compreendeu, né, essa comunicação. Então, acho que isso é bem bacana mesmo. É bem legal. Tipo, depois que eu comecei a trabalhar aqui na Pricefy e ver mais sobre o mercado varejo, eu vou direto em vários supermercados e fico olhando e fico realmente reparando. Às vezes eu vou com a minha namorada, a gente vai e fica olhando e fala, mano, esse daqui não tá tão legal assim, não. Esse daqui tem um monte de coisas, esse daqui... Então, é bem isso, como o cartaz influencia, e essa comunicação a mais é sempre bom. Outro dia eu fui tentar ver aquele QR Code para eu saber quem é que estava cultivando tal produto. E foi uma experiência ruim, que eu não achei quem é que cultivava. Ele estava lá o QR Code falando sobre isso e eu não achei nada. Então, tem essa questão do experiência boa e experiência ruim. Tem que estar preparado para fazer essa coisa também, né? Essa experiência a mais. E aí é o que vai os seus treinamentos, né? E a questão da execução, que eles sabem como tem que fazer, igual a gente falou antes, mas não sabem por onde começar esse tipo de coisa, né? Sim. E, inclusive, assim, pegando esse gancho do cartaz 4.0, a gente fala de colocar informações adicionais. Hoje eu gosto de falar bastante o quê? Que não é só fazer o cartaz. Isso é óbvio. O cartaz é só a ferramenta. Do mesmo jeito que um açougueiro ele tem que saber cortar carne, um cartazista ele tem que saber fazer um cartaz. Ponto. Não tem mais o que falar sobre isso. É obrigatório. É inerente. Só que o que você deixa o profissional melhor é isso. Por exemplo, eu sempre falo, se a gente pega um repositor do supermercado que repõe as mercadorias, tem aquele cara que só vai fazer isso. É o funcionário que está ali fazendo a parte dele. Ele só repõe a mercadoria. No hortifruti, a mesma coisa. No açougue, o cara só corta a carne. E quando chega no cartazista, por exemplo, as pessoas erram. Por que eu falo assim, falando do cartazista? A gente está falando de comunicação visual. Só que hoje o dono do supermercado ele não consegue enxergar alguém para fazer só essa função dentro do mercado dele. E por isso que, às vezes, isso também é uma barreira. Porque, às vezes, está na cabeça do dono de que ele precisa ter um profissional específico para aquilo. E nem toda loja comporta. Tem loja que não compensa. Tem loja que, pelo quadro de funcionários, às vezes, a localização a pessoa cria essa barreira. Então, eu falo, pega o repositor, para ele ser melhor, ele tem que entender, por exemplo, o que é um cross, ele tem que saber o que é um produto notável, ele tem que ser bom de montar ponto extra, ele tem que saber o que é um layout de loja. Aí você pega aquele mesmo profissional, o repositor, e transforma ele num cara mais potente. Tem um cara no açougue que só corta carne, mas tem um cara que sabe, bacana, preenche bem o inventário. Tem um cara que sabe fazer um corte especial. Tem um cara que sabe desossar bem. Então, você pega o mesmo profissional com um treinamento, com um conhecimento específico, você consegue deixar ele melhor. E quando chega no cartazista, que é o que eu estou chamando de profissional de comunicação visual, porque quando a gente fala cartazista, a gente pensa, poxa, mas só faz cartaz? E não é isso, entendeu? Não é isso. Isso é diminuir o profissional. O cartazista, ele é um vendedor dentro da loja, é um profissional de comunicação visual. Você não pode pegar esse cara e limitar ele apenas a fazer o cartaz. Não tem problema se ele tiver que usar a impressora. Na verdade, ele é o cara que tem que implementar isso na loja. Uma coisa vai complementar a outra. Então, quando você pega esse conhecimento e ensina para o cartazista o que é um produto notável dentro da loja, começa a mostrar para ele quais são os caminhos, dá esse conhecimento a mais, disponibiliza uma impressora, disponibiliza um software para ele, você facilita, você agiliza a vida do cara. Só que isso é uma questão muito de mentalidade, de cultura, que tem que sendo quebrada pouco a pouco os donos de mercado, para eles começarem a entender isso, no varejo de modo geral. Não, com certeza, porque se você pega e faz esses cartazes de impressora, esse tipo de coisa, você acaba automatizando um processo e você tem mais tempo para pensar em outras coisas dentro da loja, né? Então, o próprio cartaz lá do pão de queijo, que você fez no seu Instagram, o cara perde um tempo fazendo aquilo porque é uma arte, então você leva mais tempo realmente. Enquanto ele está fazendo aquilo, os cartazes já estão tudo na loja, já está tudo rodando. Dá para juntar os dois, né? E fazer os dois ao mesmo tempo. Então, ambos os dois precisam entender um pouco mais desse dia a dia, entender como é que a loja funciona, entender quais são as técnicas para que eles possam evoluir como profissionais, né? A gente está falando de dois cenários. Um que a pessoa já estava envolvida, mas que, por exemplo, possivelmente só sabia exatamente o desenho e não tinha muito da técnica. Então, ela passa a querer dominar, né? Passa a ser inserida nesse mundo para dominar essa informação e poder implementar melhorias na loja. Ou uma pessoa que já estava ali naquele ramo e aí ela está evoluindo com ele, né? Então, a gente
gente, por exemplo, os profissionais de merchan, né? A gente geralmente vê na loja também pessoas que ficam ali diariamente e olhando as informações, se tem cartazes na loja, onde é que eles estão, se eles estão colocados de forma correta. Então, a gente está falando ali de uma gama de profissionais que cada um deles tem ali uma linha de aprendizado, mas todos eles procurando se encaixar nesse meio, né? Sim. Então, é bem bacana pensar assim. Uhum, com certeza. E aí a gente até entra no ponto, né, da tecnologia ajudando, começando a ajudar o varejo, né? Porque é isso que a gente fala, o varejo tá andando, tá construindo, tá indo para a tecnologia realmente, né? Como além dessa questão do cartaz impressos, como que vocês acham que o varejo pode se beneficiar ainda mais, ali falando de comunicação visual, dessa tecnologia que está entrando? Eu sou meio suspeita para falar. Acho que nós dois, né? Pois é. Eu vou Acho comentar. que você é um pouco suspeita para falar sobre isso, né? Mas eu acho que trazendo um pouquinho mais amplo, né? Não só falando de uma solução agora específica, mas quando a gente fala hoje de tecnologia, a gente está falando de uma, né, amplitude muito ampla ali, realmente, muito extensa. E a gente fala que, basicamente, a tecnologia, onde ela atua, ela ajuda, né? Ela facilita um processo que já existe. Então, a gente está falando de uma melhoria de uma coisa que já funciona. Só que quando a gente pensa também em tecnologia, a gente também está falando que a maturidade daquele local ou daquela pessoa que vai utilizar também é importante. Então, várias soluções a gente tem hoje em dia, né? Pensando em vários pontos, em vários métodos. Mas eu acho que o que importa é você saber exatamente para quê. O que você quer realmente fazer com aquela solução. Você quer ter uma facilidade para automatizar alguma coisa que você acha que dá para automatizar e o restante você continua fazendo na sua própria mão, você continua trabalhando em prol daquilo. Você quer trazer mais informações e trazer uma confiabilidade maior de informações que você sabe que vão estar realmente corretas, seja agora falando do varejo, falando, enfim, de qualquer ramo possível. Então, acho que depende muito também dessa maturidade e desse objetivo, né? O porquê você quer usar e por que você acha que é importante, né? Acho que tecnologia, seja onde for, ela vai auxiliar. Acho que realmente vai muito do objetivo. Né? Por que você quer implementar aquilo? Né? Então, eu vejo mais ou menos por esse lado. Não sei como é que o Jefferson pensa assim. Eu penso assim também. Por exemplo, tudo vai depender da estratégia que vai usar. Tem que ter um conhecimento específico. A tecnologia ela vai vir em forma de uma ferramenta. E você tem que realmente ter essa maturidade para poder usar. Né? Por exemplo, você pode ter uma impressora e um software na loja. Não tem problema nenhum. Só que vai adiantar alguma coisa se você não sabe nem qual o produto ideal para você colocar em promoção? Vai adiantar alguma coisa se você não entende de estratégia? Se você não tem um conhecimento, não vai adiantar nada. Então, você tem a tecnologia e ela se torna meio que obsoleta, se torna inútil, porque você não tem um conhecimento específico. Então, realmente, a maturidade ela vem antes. Tecnologia vai ter solução para tudo, para um monte de coisas, seja na parte de comunicação visual, operação de loja, reposição, o que for, sempre vai estar existindo e o varejo é isso mesmo, vai evoluindo a cada dia vai evoluindo mais. Só que precisa se ter o conhecimento, precisa você ter um treinamento, você ter esse conhecimento aí mais estratégico, aí você vai operar com mais facilidade. Vou dar um exemplo, falando, por exemplo, do cartazista. Tem muitas pessoas, muitas mesmo, que ficam chateadas. Porque, às vezes, né? Agora eu vou tocar num ponto aqui, não sei nem se eu posso, vai ser meio polêmico, mas vamos lá. Tem, às vezes, empresa que tira o cartazista e coloca uma impressora. O que eu acho disso? Eu acho que é falta de maturidade do profissional. Entendeu? Você vai ser substituído por uma coisa quando você só faz o que aquela coisa faz. A impressora faz o quê? Faz o preço. Vai imprimir, as pessoas usam para ela fazer o preço. O cartazista faz o quê? Faz o cartaz. Se você foi substituído, é porque você está fazendo a mesma coisa. Como que eu não seria substituído pela impressora? Quando eu tenho um conhecimento estratégico, eu sei usar tanto a minha mão de obra manual, quanto eu sei utilizar a impressora para potencializar o meu trabalho. Não teria empresa que iria querer te substituir. Só que por falta dessa maturidade, os profissionais cartazistas, eles se fecham e eles olham a impressora, ao invés de usar como aliada, ao invés de usar um software como um aliado, para ele aprender mais conhecimento. Inclusive, no blog da Pressify tem muito conteúdo top, que se o cartazista parasse, pelo menos para ver os tópicos ali, acabou, era outro profissional. Entendeu? Eu vejo bastante. Vira e mexe, eu quero ver um conteúdo bacana, eu falo, opa, peraí, lá no blog da Pressify eu vi algum conteúdo desse jeito aqui. Eu vou lá e olho e falo, é isso que eu vou fazer.
agrego para mim. Eu trago isso para mim. Então, realmente, a falta de inteligência aí dos profissionais, a falta de vontade em crescer, e aí envolve várias coisas. Às vezes não é só... Eu sei que tudo, pessoal, vai ter os dois lados da moeda. Às vezes o cartazista quer crescer, a empresa não dá essa oportunidade, então ele se frustra e sai. Entendeu? E às vezes acontece exatamente ao contrário. Então, eu sei que toda moeda tem dois lados, mas no geral é isso. Sem conhecimento estratégico da coisa, sem essa vontade de aprender para você poder dominar a tecnologia, usar ela a seu favor, se você não tiver essa vontade, não vai adiantar nada. Você vai ficar para trás, porque enquanto isso os concorrentes com certeza vão estar implementando a tecnologia, desenvolvendo conhecimento. Então, se mexe. Mas é bem isso, porque acaba que a impressora ou alguma coisa assim vira o seu inimigo, né? Se você fala, não, isso aqui vai me substituir, você coloca na cabeça que a tecnologia é um inimigo. Né? Então, eu lembro até uns tempos atrás, ficavam falando que o computador ia substituir várias profissões, né? Mas o que acontece é que, basicamente, as pessoas acabam colocando na cabeça que a tecnologia vira um inimigo, né? Se você fala, não, isso aqui vai me substituir, coloca que é um inimigo. Então, até um tempo atrás, né, eu ouvia muito falar que os computadores iam substituir todas as profissões, né? Você não ia mais ter profissão. Você não podia mais se tornar engenheiro porque o computador ia vir e ser um engenheiro para você, né? Mas não dá, não acontece. Você tem... O computador nunca vai ter o tato do ser humano, né? Então, o computador, ele pode ter milhares de algoritmos lá para falar onde que é melhor o cartaz, não sei o quê, mas o computador não vai ver exatamente o que a gente vê. Exatamente. Ele não vê por onde o pessoal está entrando, com que cara que ele está entrando, se ele está entrando feliz, se está entrando triste, como que o shopper está entrando dentro da loja, né? Então, é bem legal. A gente precisa aliar os dois, né? Tanto os profissionais de comunicação com a tecnologia para eles entenderem que veio para ajudar, né? Então, tem o software próprio da Pricefy, mas também tem etiquetas eletrônicas, tem digital signage, tudo isso vai ajudar a vender mais na loja e até os profissionais de comunicação, como os donos de loja, tem que pegar essa visão, né, que a tecnologia veio para ajudar em si, né? Acho que sempre vai ter um profissional alimentando, né, com informações, né? Não é simplesmente vai lá, faz e fica automatizado e ali fica estático, né? Aí a gente está falando de uma tecnologia que não entrega diversidade, tá ali fixado ali, aquilo ali é verdade e acabou, né? Eu acho que não é isso, né? A gente tem que realmente entender que o conhecimento vai muito além. Então, sempre vai ter uma pessoa ali que vai saber o que ela precisa fazer, o que precisa melhorar. Que a gente está chamando a figura do cartazista, né? Ou, enfim, o promotor, o vendedor, todos eles que estão ali trabalhando nesse mesmo objetivo, são pessoas que, se evoluírem, elas podem realmente cuidar daquilo, né? Não só ligar ou desligar uma impressora, mandar imprimir ou não um cartaz ou uma etiqueta, mas é saber o que eles estão fazendo. Não é porque, mandaram eu fazer, então eu estou fazendo. Não, mas por que eu estou fazendo? Será que eu tenho que fazer assim, dessa maneira? E pelas nossas visitas, né, o que a gente mais percebe é que a loja que é mais diferencial assim é quando essa pessoa que é responsável por cartazear a loja, por comunicar, é o cara que sabe o que ele está fazendo. Então, eu não vou fazer isso por causa disso. Eu vou fazer dessa forma porque acontece dessa forma aqui dentro da loja. Então, é muito legal você ver a coisa acontecendo conscientemente, né? Então, eu vou fazer isso por causa disso, isso por causa daquilo. É bem legal. Sim. Mas, em relação a tudo isso que a gente está comentando, é perceptível para a pessoa que está entrando para o shopper que a experiência melhora? Então, eu vou dar meu exemplo. Eu consigo perceber conscientemente de que alguma coisa aconteceu. Agora, eu não sei o que melhorou quando eu entro em algum mercado que eu vejo que melhorou alguma coisa. Eu falo, putz, espera aí, tem alguma coisa diferente, mas ainda não sei o que é. Pelo menos é o que acontece comigo. Que acontece isso com vocês também? Tem um colega meu que a gente fala assim, tudo que pode ser medido pode ser melhorado. Falta para o varejista hoje analisar os resultados. Ele não sabe os números da loja dele. A forma de você saber se está dando certo, a tecnologia, ou seja lá o que for que você queira implementar para agregar para o consumidor final, para o cliente, é você medir. E às vezes as pessoas só fazem por fazer. Vou usar o software e vou colocar o cartaz ali. Mas depois ela não olha. Então ela não vai saber se deu resultado ou não. Então o que eu sempre oriento para as pessoas é, olha, analisa. Você tem que usar a tecnologia para isso. Você tem que saber usar o sistema do seu supermercado para você saber quanto que aquele produto exatamente está vendendo. Quantas unidades eu vendi desse produto aqui durante esses 15 dias.
Peraí, esse produto vendeu 100 e estava sem cartaz. Beleza. Fui lá, peguei o cartaz 4.0 ali no sistema da Pricify, coloquei o produto e coloquei um cross ali, coloquei um produto complementar. Vou fazer uma análise daqui 15 dias. Então, peraí. Você para analisar e você fala, eu tive resultado, isso aqui deu certo para mim. Ou isso aqui não deu. Significa que não vai funcionar? Não. Talvez o lugar estava errado. Talvez o cartaz teria dado certo, mas eu coloquei no lugar errado. O tamanho do cartaz talvez foi errado. Então, falta para o varejista ele medir e saber analisar os dados. Quando ele aprender a analisar, saber exatamente o que estava acontecendo no ponto A e o que vai acontecer no ponto B, ele começa a melhorar o resultado dele na loja. Precisa analisar. Exato. Acho que é aquela velha história, né? Sem dados, a gente não consegue montar um plano. Ou vai ser um plano no escuro. Né? Porque se você não tem nenhuma informação para tirar um feedback, um insight, e aí? Então, você não consegue montar um plano, né, de ponta a ponta e saber se você está sendo produtivo ou não. Então, acho que vale muito pensar nesse sentido, né? Porque as pessoas que chegam na loja, elas têm uma percepção. Agora, você não sabe qual que é o nível de percepção que essas pessoas têm, né? O cérebro, de qualquer maneira, vai captar, igual você comentou, né? Às vezes, a loja está de uma forma, você se sente bem, só que você não sabe o que exatamente. O que é? É o espaço da loja? É a quantidade de informações que não estão tão carregadas na loja? Mas você teve uma percepção, né? E o cérebro humano é ótimo para se ter percepções. E a experiência vai de cada um, né? De certa forma. A minha experiência, a Exato. melhor experiência para mim é o que eu falei. Eu chego, eu nem percebo que tem cartaz. Eu só percebo que tem quando eu procuro. Então, tá ali, eu tô olhando, você tá vendo, nossa, achei legal, o cartaz embaixo. Eu nem tinha percebido que o cartaz estava embaixo. Então, para mim, é a melhor experiência. Só que para cada um vai ser uma coisa diferente, né? Por isso que é importante o varejista ele aprender e ter esse costume de analisar os resultados. Porque muitas das vezes a maioria das lojas não faz, por exemplo, uma pesquisa de satisfação do cliente. Como que eu sei se a iluminação da minha loja está boa? Se eu perguntar, porque normalmente o cliente não vai falar, melhora a luz aí do seu mercado. Não gostei do cheiro que está lá no açougue. Às vezes não, se ele não gostar do cheiro da açougue, ele reclama. Mas, tipo, da iluminação, do piso da loja, da calçada, da entrada, dos carrinhos, onde é que fica, normalmente o cliente não vai falar, ele vai reclamar para os outros, fora da loja, que aí acaba queimando. O marketing negativo vai rolando. O mercado lá tal é ruim, não vai lá não, que lá é difícil acesso, o estacionamento está quebrado e não sei o que acontece. Ele não fala isso diretamente para a loja. Então, basicamente, ele nunca vai conseguir essa informação se o que ele está fazendo está dando certo ou não, porque ele não pergunta. Então, seria uma boa dica, uma boa forma de você saber disso, perguntando para os seus clientes, a pesquisa de satisfação. Usar os funcionários que você tem à disposição. Por exemplo, no caixa. O operador de caixa, o que custa ela perguntar? O que você achou? Tem alguma dúvida? Deixar uma caixinha ali de sugestão. Preenche aqui, escreve aqui esse papelzinho. Coloca aqui embaixo a sugestão que você quer de melhoria para a loja. Gostou do atendimento? Gostou de... Assim você vai saber, porque as pessoas não gostam de falar isso, não. É um NPS em loja, né? Você, às vezes, pode até ter um detrator silencioso e você não sabe, porque ele nunca mais vai voltar na tua loja. Ele vai falar mal da loja e não vai voltar. E é aquilo que você falou, né? Para uma experiência ruim, você precisa ter 7 boas experiências para depois retomar, né? Para conseguir retomar. E você sempre vai lembrar dela, né? Da experiência ruim. A gente sempre tende a lembrar de experiências ruins, né? E na verdade, isso que você falou cai no nosso começo do papo, né? Que é a pessoa, ela vai falar isso. Imagina tá passando no caixa, e a pessoa do caixa fala, não, deixa alguma sugestão pra gente melhorar. Como que ela vai falar isso? Será que ela tá falando, ela tá feliz de falar isso? Ela tá fala, não, isso daqui, fala que isso daqui é uma merda, que não sei o que eu tô trabalhando aqui, entendeu? A pessoa, aí vai de experiência do funcionário, né? É exatamente isso. Eu acho que tem esse cuidado, né? Eu acho que a gente tá... Claro, acho que o mercado, ou seja, enfim, o varejo como um todo está sempre procurando melhorar, né? Mas a gente não procura também entender o que a gente não está resolvendo e o que não está sendo bom para o nosso cliente, né? Para o público. Mas a gente está melhorando e procura não... E acaba não perguntando, né? Acho que isso faz uma diferença muito grande, igual o Jefferson falou. Outra coisa que eu vejo também é os próprios donos. Verdade seja dita. O dono galera, você que é dono, você que é varejista, está assistindo, você tem que investir em treinamento, cara. A sua equipe depende disso. Tem pessoas que têm dificuldade em delegar. Às vezes você tem o conhecimento, você está absorvendo tudo ali, não passa para baixo, nunca a loja vai operar do jeito que você quer. O sonho de todo dono de mercado é ter uma operação rodando lisa. O varejista ele tem que ter isso de treinar. O sonho de todo dono de mercado, acredito, que é você deixar a sua loja operando, rodando, sem você estar lá. Porque tem dono de mercado hoje, a maioria é assim, ele não vive.
Ele dorme, ele dorme e acorda dentro da loja. E é problema atrás de problema e ele nunca consegue resolver, nunca consegue ter a operação. A rotatividade de profissionais dentro de um mercado é muito grande, entendeu? O supermercado contrata mais do que não sei se pode falar o nome, porque é o McDonald's, se eu não me engano, é uma informação aí que a rotatividade é maior. Depois vem esses fast food, mas o supermercado, ninguém quer trabalhar no mercado. Entendeu? Não entendeu o que a gente está falando? Porque ninguém quer chegar lá. Ninguém nasce e fala, poxa, David, meu sonho é ser um repositor. Tem que ser dito a verdade. Ninguém gosta disso. Mas as pessoas têm essa visão porque elas não vêem oportunidade dentro do próprio varejo. Elas não vêem uma perspectiva de crescimento. Então, óbvio, você não vai querer trabalhar lá se você sabe que lá você não vai crescer, se não tem cultura, se não tem aquele tipo de coisa. Então, o dono, o varejista, ele precisa aproveitar esses conteúdos aqui, como que a gente faz, para ele adquirir conhecimento e depois ir criando essa cultura dentro da empresa dele. Você vai facilitar muito a vida do cara e a loja dele vai sair daquilo de, poxa, não quero trabalhar ali para, poxa, você viu fulano que entrou lá, recebeu um treinamento e hoje ele é diretor, hoje ele é gerente de marketing, hoje ele é o encarregado da loja. Só que tudo isso vai partir do conhecimento, da estratégia. Não vai adiantar nada. É legal. Isso a gente já chegou, né, aí alguns clientes também. E quando a gente chega lá, a gente descobre que a pessoa com quem a gente conversava, ou ela mudou de cargo, ou ela foi promovida e mudou de loja. E a gente fica feliz por essa pessoa quando a gente não encontra, né? Quando a gente encontra, a pessoa conta e fala, putz, que legal, você mudou, você já evoluiu, evoluí. Fui aprendendo coisa nova, fui fazendo outras coisas e agora eu sou tal coisa, né? Eu tenho tal cargo. Oh, que bacana, cara, que legal, né? Continua assim, né? Continua evoluindo. Então, você consegue perceber que a pessoa se sente também orgulhosa por saber, por estar ali inserida, né? E saber, conhecer as técnicas, conhecer um pouco mais do mercado de verdade e conseguir focar nisso, né? E conseguir trabalhar com isso. E não só de forma aleatória, né? Então, isso Sim, também é interessante. Com certeza. É a maturidade do dono que está sempre resolvendo problema e acaba não olhando para... Putz, mas espera aí. Será que eu consigo escalar essa pessoa para tomar novas responsabilidades para tal coisa, né? E às vezes a própria pessoa mesmo fala, não vou conseguir muita coisa, então nem vou me esforçar tanto, é um trabalho temporário ou algo do tipo, né? E a maioria dentro do mercado é assim. É muito difícil, é raro os casos que você encontra um profissional que veio do jeitinho que o varejo queria. Na maioria das vezes você tem que formar. Você tem que formar a equipe, você tem que formar. No meu caso do curso, né, por exemplo, a minha ideia quando eu comecei foi ensinar uma visão diferente para os cartazistas. Meu público era o cartazista. Só que no meio do caminho apareceu o dono do supermercado. Quando eu me dei conta, as pessoas que estavam adquirindo meu treinamento eram donos de supermercado. Tipo, vamos por exemplo, de 1.000 alunos, 900 eram donos de mercado. Não é porque era falta de cartazista. Na verdade, era falta mesmo do profissional. Então, os donos, as pessoas, elas estavam preferindo formar uma própria pessoa com base em um conhecimento específico para ter aquele profissional, porque é muito difícil chegar do zero. Poxa, bateu alguém aqui, deixou um currículo e a pessoa é do jeitinho que eu preciso. Muito difícil. Então, a gente está falando de comunicação visual, fica esse fato aí. É muito difícil de chegar uma pessoa na sua loja expert em comunicação visual, do jeitinho que você quer. É muito mais fácil se você formar, porque você forma a pessoa de acordo com seus valores, com a cultura da sua empresa. Então, a maioria das coisas, eu acredito que vai começar no dono. Se o dono do mercado, se o dono da loja, se o varejista, ele não investir em conhecimento, ele não adquirir conhecimento e não aprender a formar a equipe dele, tudo fica mais difícil. Tudo fica mais difícil. É o reflexo da liderança, né? Então, se você tem que liderar pelo exemplo e não pela fala em si, né? Se você não der o exemplo da sua liderança, não vai para lugar nenhum, né? Então, se o dono não vai atrás desse tipo de coisa, os funcionários também acabam não indo, né? Então, é um dominó, né? E isso dificulta implementar a comunicação visual da loja, né? Porque se você não tem essa estrutura de funcionários, de visão, que visão você passa para o seu consumidor? Se você não tem nem pessoas para pensar nisso, né? Você tem que estar ali, você é dono, você tem que pensar em vender, você tem que lucrar, você precisa pensar em contabilidade, em pagar funcionário, mas também você também não tem aquele funcionário que para e pensa para te ajudar a conseguir todos esses objetivos, né? Então, é bem complicado. E, às vezes, ele espera aquela atitude da pessoa, mas se aquela pessoa não sabe. Não sabe. Se você não passou para ela, como é que você está esperando que aquele cara ele te dê uma resposta? Se ele não sabe, poxa. Não é mais fácil você treinar, colocar ele num programa de treinamento, falar, pessoal, chamei aqui uma pessoa, vamos fazer um treinamento disso aqui de liderança na loja, participa aqui. Você vai formando seus profissionais. Vai chegar uma hora que ele vai ter a resposta, porque você está motivando ele. Ele vai te entregar o resultado que você quer.
e vai acabar que o funcionário ele vai se sentir muito bem valorizado, né? Então, nossa, ele está me dando um treinamento, então realmente vou investir mais tempo da minha carreira aqui dentro, vou aprender mais, vou trazer mais receita também para o mercado, né? Então acaba que uma coisa leva a outra. Então, para a gente concluir a comunicação visual e como ela influencia na experiência da loja, né? É muito disso, né? Então, você precisa pensar além de cartazes e etiquetas, precisa ter um profissional mais bem capacitado e isso tem que vir direto da liderança, né? Essa iniciativa também, né? Isso é uma iniciativa de mão dupla. E tudo isso acaba trazendo essa experiência, tanto de forma positiva quanto negativa para o shopper, para o consumidor final, né? Vocês querem complementar mais alguma coisa? Eu acho que, claro, é uma via de mão dupla, né? A gente está falando de você ter como ajudar os seus funcionários a trabalharem nesse tipo de conhecimento para que eles também possam te dar um retorno, né? E esse retorno vai chegar, claro, falando agora do cartazeamento da loja, né? Chegar nessa comunicação visual. Você cria essa estrutura dentro do seu estabelecimento, seja qual ele for, e isso já vai gerar experiência para a pessoa que está ali consumindo, né? Daquele espaço, daqueles produtos, daquela experiência toda, como um todo, né? Então, é uma cadeia de informações, né? Se você não consegue nem chegar na parte do seu funcionário, como é que você vai chegar no seu consumidor? Então, você tem que primeiro pensar que é um retorno. Então, você primeiro precisa oferecer para aí sim você ter um retorno das pessoas que vão chegar no seu estabelecimento, no teu local. Acho que isso é bem importante assim, a se pensar. Então, a conclusão sobre a comunicação visual, com base em tudo que a gente conversou aqui, a gente falou de tecnologia, da experiência do cliente. Só que, antes de tudo, a gente começou a falar aqui mais para o final, que vem o conhecimento. E tudo vai partir do dono. Então, você que está acompanhando a gente, é muito importante você absorver esse tipo de conteúdo aqui. Esse Talks, os outros, os que vão vir, o blog da Pressify, o conteúdo, porque tem conteúdo para vocês. Não vai adiantar nada. A gente falou de várias coisas aqui, são coisas legais. Poxa, que bacana você fazer um cartazeamento 4.0, que legal você saber de comunicação visual, você saber da iluminação da loja. Só que não vai adiantar ser só você saber disso. Você precisa passar isso para a tua equipe, para o teu time. Afinal de contas, quem vai tocar isso para você são eles. Quem está lá na ponta da linha falando com o cliente é o repositor, é o operador de caixa, é o encarregado. É eles que vão estar lá. Então, se essas pessoas não estiverem bem preparadas, como que você vai executar a comunicação na sua loja? Como é que você vai criar uma boa experiência se o teu time não está preparado? É importante pensar nisso de você formar. O cartazeamento, a comunicação visual, existem várias estratégias que a gente poderia ficar falando sobre produtos, sobre estratégia, sobre comunicação, sobre precificação, sobre uma centena de várias coisas. Só que você precisa absorver esse conhecimento e passar para a sua equipe. Então, o que eu concluo, eu digo aqui sobre tudo isso que a gente conversou cara, o conhecimento é muito importante. Isso é um fato, é muito importante. Mas você precisa saber também transmitir isso. Comunicação visual realmente pode mudar teu jogo. O cartazeamento pode aumentar muito as suas vendas. Cuidar de uma simples iluminação de loja, de um som ambiente, qualquer coisa pode impactar nas suas vendas. Então, absorva esse conhecimento, corra atrás e depois passa para frente. Vai ser resultado aí na certa. Muito bom, gente. Muito obrigado por participarem desse assunto comigo. Eu acho que assim, foi um prazer estar aqui conversando com vocês também, falando sobre esse assunto tão importante. E legal que a gente trouxe ali, né, duas extremidades, né? A gente está falando também da tecnologia e também está falando do manual e o quanto isso é importante e como as coisas se conversam, né? A gente está falando de um conteúdo, de um conhecimento, de teorias e de prática, né? Assim como o Jefferson falou, o quanto é importante isso. E eu acho que isso só agrega, só tende a agregar, né, mais e mais. Então, e claro, não falando aqui só da solução para a Spy Store, né? A gente tem que sempre, né, lembrar ali, pelo menos a nossa vivência ali no dia a dia isso, né? A gente está querendo sempre ajudar, auxiliar, mas também trazer essa questão que o Jefferson trouxe, que é a questão do conhecimento. O quanto é importante você passar esse conhecimento para as pessoas que trabalham com você, que estão com você, para que elas também possam digerir isso e consigam aplicar isso no dia a dia. Então é isso, eu estou à disposição sempre. Foi um prazer estar aqui com vocês. Também gostei muito. Quero agradecer aí o convite da Pressify. Muito top aqui estar falando com vocês, muito bom. Poxa, gostei demais, muito feliz.
E, pessoal, o conteúdo aqui não vai parar por aqui, não. Continua. Siga a gente lá nas redes sociais. Segue lá a Pricify. Me acompanha lá no Instagram também, que eu posto bastante conteúdo ali de comunicação visual, de cartaseamento, várias estratégias legais, muito conteúdo muito relevante para vocês. E deixa aí, curte o vídeo e deixa aí embaixo aí no comentário qual tipo de conteúdo você gostaria de ver aqui no Talks também, que é muito bacana. Poxa, top demais. Gostei. Valeu. Bem legal, obrigado. gente. E escreve aí nos comentários o que te impacta na hora que você entra na loja. É a comunicação visual, é o preço, é a promoção. Escreve aí que a gente vai ler. E é isso, gente. A gente está encerrando mais um Pricify Talks.